O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição que haverá no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, de modo especial, os paroquianos da paróquia de Bom Jesus das Oliveiras. Esse é o 4º dia do semanário em honra, louvor e adoração ao padroeiro da comunidade. Digo também adoração porque a comunidade tem a graça de trazer como patrono o próprio Cristo, o bom Jesus. O mesmo Jesus que no final do evangelho que acabamos de ouvir, é reconhecido como Messias, o Filho do Deus vivo que devia vir ao mundo. A liturgia de hoje é ornada pela beleza da memória de Santa Marta, irmã de Maria e de Lázaro de Betânia, ambos amigos próximos de Jesus, como nos atestam os evangelhos. Marta foi aquela que, junto com sua irmã no evangelho de São Lucas, recebem Jesus em sua casa. Marta deseja acolher bem o seu hóspede, oferecer a ele o que há de melhor. Como dizia um grande teólogo da igreja, Karl Rahner, a hospitalidade é a flor da caridade. Também naquela cena, vale lembrar que Jesus, com muito carinho, abre os olhos de Marta para que ela não fique presa excessivamente nos afazeres, deixando de lado a escuta da palavra de Deus. Também nós, queridos irmãos, não podemos negligenciar a nossa vida de oração com as justificativas de que não temos tempo, porque temos muitos afazeres ou muitos trabalhos. É preciso unir Marta e Maria, ação e oração. Em outras palavras, o que disse o apóstolo São Tiago na sua carta: fé e obras precisam sempre caminhar juntas, como também nos ensinou São Bento na sua regra, orar e trabalhar. A partir do texto sagrado que acabamos de ouvir, gostaria de ressaltar 3 características ou 3 pontos para a nossa reflexão. O primeiro ponto, o quadro dramático da morte de Lázaro. O Evangelho nos disse que muitos judeus tinham ido à casa das irmãs para as consolar por causa da morte do irmão. Imaginamos aqui o clima de dor, de tristeza, o sentimento de perda. Esses sentimentos que elas sentiram são os mesmos que também sentimos quando a triste realidade da morte se abate sobre a nossa casa, sobre aqueles que nos são caros. Mas, na continuidade do texto, afirma São João que Marta, sabendo que Jesus havia chegado no povoado, levanta-se e vai ao seu encontro. Creio que aqui exista o primeiro aspecto da postura dos discípulos de Jesus. Essa deve ser a nossa primeira atitude, ir ao encontro do Senhor, mesmo feridos pela dor, pela tristeza ou até mesmo pelo pecado.
Quem vai em busca de Jesus, quem vai ao seu encontro, jamais é desamparado ou abandonado, pois ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o vosso peso, e eu vos darei alívio. O segundo ponto, meus queridos amigos, que eu gostaria de refletir com vocês nesta noite, é o diálogo cheio de significado entre Marta e Jesus. Logo que se encontram, Marta expressa a sua tristeza e, ao mesmo tempo, quase que coloca em Jesus a sua frustração. Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase de Marta expressa a expectativa de muitos. Afinal, aquele que era conhecido pelos seus milagres era capaz também de curar Lázaro. A aparente frustração de Marta é semelhante às nossas frustrações humanas, quando queremos que Deus haja segundo os nossos critérios e vontades, como se ele estivesse preso aos nossos esquemas, muitas vezes egoístas e vaidosos. Por isso, para não nos prendermos nesta ideia, é preciso olhar com mais atenção para o que afirmou Marta na sequência. Mas eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Marta reconhece que em Jesus opera o grande poder de Deus. É a esperança que não decepciona, como afirmou o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos. Meus queridos irmãos e irmãs, ainda que os nossos planos não sejam concretizados da forma como queremos, ainda que a vida se apresente com as suas dificuldades, a nossa esperança e a nossa confiança precisam estar alicerçadas em Cristo Jesus. O terceiro ponto para nossa reflexão é a afirmação de Jesus. A afirmação essa que é para nós como baluarte, que sustenta tanto a nossa vida terrena e ao mesmo tempo, abre para nós a perspectiva da realidade do nosso futuro que um dia há de chegar. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Queridos, neste tempo difícil em que vivemos, quando por conta de um vírus, milhões de vidas foram ceifadas no mundo, milhares no nosso país, até mesmo pessoas que eram próximas de nós, ou até mesmo da nossa família, as palavras de Jesus são como um bálsamo derramado na ferida provocada pelas perdas irreparáveis. O que ouvimos no Evangelho não apenas afirma o poder de Jesus sobre a morte, mas também mostra que seus discípulos estão tão intimamente ligados a ele que nem mesmo a morte é capaz de separá-los. Por isso, ainda que a realidade da morte nos entristeça, a certeza da vida eterna nos consola. E o caminho para a posse desta vida, que não é mérito nosso, mas graça de Deus, nos é apresentado na primeira leitura. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele com Deus. A forma mais bonita de professar a fé em Cristo e permanecer em Deus é se esforçando para colocar no dia a dia o amor que o próprio Senhor foi capaz de praticar. Em outras palavras, o amor que dispensamos aos irmãos e às irmãs é como que um termômetro que indica a nossa proximidade com Deus. Pois o próprio João afirmou na primeira leitura: quem não ama não conheceu a Deus, pois Deus é amor. Este amor do qual nos fala São João não é aquele apresentado pelos filmes românticos ou pelas novelas que estamos habituados em assistir. É um amor
que não ultrapassa os limites humanos, pois ele se encaixa dentro da nossa natureza, mas eleva a nossa natureza a tal ponto de sermos capazes de nos abrir ao outro em atitudes bem concretas, no perdão, no diálogo e, sobretudo, na reconciliação. Em uma sociedade tão dilacerada pelas discórdias, pelo ódio, pela intolerância, pelas ofensas, sobretudo nas redes sociais, os discípulos de Jesus precisam ter uma postura diferente. Enquanto o mundo grita que é de direita ou de esquerda, os cristãos professam que são de Cristo, o príncipe da paz. Enquanto muitos levantam as vozes para ofender e machucar, os cristãos devem levantar as palavras para construir e edificar, pois vale lembrar que é a chuva que faz a semente germinar e não o barulho dos trovões. Tais atitudes para o mundo são uma loucura, são motivos até de chacotas e zombarias, mas para aqueles que professam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, essas atitudes realizam na vida o que São Paulo escreveu em uma de suas cartas: a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Meus queridos irmãos e irmãs, que este semanário em louvor e adoração ao bom Jesus das Oliveiras e que a intercessão de Santa Marta ajudem a todos nós a trilhar o caminho da fé que professamos em Jesus, sobretudo na prática do amor, para que a nossa vida diga ao mundo o que disse o salmista nesta liturgia: provai e vede quão suave é o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em um pequeno instante de silêncio, vamos pedir ao Senhor que esta palavra entre em nosso coração e possa produzir os frutos necessários para levarmos o Evangelho do Senhor a todos aqueles que necessitam.